para glorificar o nome santo do Senhor e declarar que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e não há limite para o nosso Deus agir. Ele está aqui neste lugar, Ele está aí do teu lado. Então eu te convido a esquecer o que tem lá fora e adorar a esse único Deus que te trouxe nesse lugar. Aleluia. Quero me apresentar a todos. Sou missionária Jaxele Franco. Estou aqui juntamente com meu amado esposo. Eu digo que o meu esposo, ele é um homem de sorte. Louvado seja Deus pela vida dele. O Senhor não só deu o privilégio, aleluia, de ele me conhecer, casar com uma missionária, mas também ele deu o privilégio de estar andando comigo, fazer a obra do Senhor. Então eu entendo que ele também é missionário, junto com os meus filhos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, casada, missionária, abençoada, para a honra e glória do Senhor. Mas eu vou te contar que para eu chegar até aqui, foram muitas lágrimas. Para eu chegar até aqui, foram muitos impedimentos para eu chegar aqui. Foram muitas sepulturas fechadas para eu chegar aqui. Foi muita luta entre, aleluia, as trevas e a luz, como vocês viram aqui nessa noite. Muitas. De maneira que a luz venceu e sempre vencerá. De maneira que aquele que te chamou, aleluia, aquele que te escolheu, ele tem uma mira, e quando ele a mira, ele dá sempre o tiro certeiro. E eu quero dizer a você, eu quero declarar nesta noite, que ainda há uma esperança. Está sendo gravado essa mensagem ministrada, e a pessoa que estiver ouvindo, não sei quem vai adquirir esta gravação, mas o Espírito do Senhor me disse que por onde esta ministração chegar, vidas serão alcançadas, vidas serão libertas, aleluia. Então onde esta palavra chegar, até mesmo gravada, que o Senhor venha nesse momento tocar dentro do seu coração. Você, minha amada e meu amado, que o Espírito Santo nesta hora vai de encontro ao seu coração. E eu tenho certeza que você vai ouvir esta mensagem e no final dela eu te convido a aceitar Jesus, porque não tem outra escolha, a escolha é essa. Amados, já foi orado nessa noite, mas eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu senti de fazer uma oração, porque eu quero entender que há uma luta muito grande entre as luzes e as trevas neste lugar, aonde Satanás está furioso com esta noite. Eu lhes garanto isso, porque essa semana foi uma semana de muita luta, uma semana de muita guerra. Mas eu entendo por que foi essa guerra. Então eu quero que você feche os seus olhos e imagina que nesta hora há uma luta muito grande. Aleluia. Mas quem prevalece é sempre o Deus da nossa vida. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Eu convido a você, em nome de Jesus, a orar ao Senhor. Pai amado, Pai fiel, neste momento, Pai, eu estou aqui diante da tua presença, me coloco diante do Senhor. Que diminua eu, Senhor, e cresças tu. Eu não sou nada sem a tua presença. Se sou alguém escolhida por ti, ó Pai, eu quero te glorificar por isso, Senhor. Ó Pai, eu quero nesta noite te entregar a cada vida, a cada alma que aqui dentro está. E essas vidas que estarão ouvindo esta mensagem, vai de encontro, Senhor. Ó Deus, abre a mente, abre o coração. Ó Deus querido, abra, Senhor, os ouvidos dessa pessoa que estará ouvindo esta mensagem e de cada vida que aqui dentro está. Ó Espírito Santo de Deus, toca neste coração, toca nessa mente, alcança essa vida, meu Senhor, como alcançaste a minha, como fez na minha vida.
faça na vida dela, faça na vida dele, meu Senhor, em nome de Jesus. Que todo impedimento caia por terra, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus. Toda frieza, todo comodismo, meu Deus, toda fúria, todo espírito da morte que tem tentado contra vidas nessa cidade de Campinas, em região, Senhor, até mesmo fora do Brasil, meu Deus, alcança as vidas, liberta, Senhor, e que, Senhor, nesta noite Tu me venhas dar direção, Senhor, me direciona com Teu Espírito, como Tu sempre tem feito, Senhor. Eu Te glorifico, Pai, eu Te agradeço por estar aqui neste lugar, eu louvo ao Senhor por esse ministério, eu louvo ao Senhor pela vida do pastor e da sua esposa, eu louvo ao Senhor por essa família que aqui está. Em nome de Jesus, pode se assentar. Eu convido a todos a abrir as suas Bíblias comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Deus tem uma mensagem ao seu coração, mensagem de fé e de esperança. Nem tudo está acabado. Se alguém disse a você que você não iria conseguir, eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, você vai conseguir muito mais. Continue lutando, persevere, não desista. Já me faz lembrar, sabe do que? Da pérola. Tu és uma grande pérola nas mãos do seu Deus. E você sabia que a pérola, ela é um fruto de uma grande dor? Pérola é fruto de grande dor. Está entendendo? Quem sabe nessa noite tu estás dolorido, feriram você, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que tu és uma pérola. Pérola, a ostra, para ela produzir a pérola, há uma batalha muito grande. Ela luta, sabe como? Quando aberta no mar, entram parasitas ou grãos de areia dentro da ostra, e ali começa uma luta muito grande. E nessa luta, nessa peleja, nessa luta pela sobrevivência, a ostra, ela começa a lutar com toda a sua força para que aquele parasita ou aquele grão de areia saia de dentro dela, para não machucá-la. E aquela força que ela faz produz uma camada por nome de nácar. Essa camada começa a brotar uma sementinha muito pequena, que começa a crescer, algo de muito valor que o ser humano descobriu, que é a pérola. Eu quero dizer a você uma coisa: não existe pérola sem ser machucada. Não existe pérola sem a ostra ter lutado pela sua vida. Então, se você está aqui nessa noite, tu és pérola, tu és uma ferida já cicatrizada. Jesus, o seu Redentor, que vive para todo sempre, está aqui nessa noite. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele teve sede, deram vinagre para ele beber. Ele, sendo puro, santo, sem pecado nenhum, morreu por mim, por você, pobre pecador. Então eu convido a você, em nome de Jesus Cristo, a dizer: eu sou pérola, eu estou ferido, mas eu sou pérola, eu sou querido, eu sou querida por Deus. Deus me escolheu e ponto final. Aconteça o que acontecer, ainda que um parasita, ainda que um grão de areia tenta entrar dentro de você, ainda que uma fúria de Satanás tentou te derrubar, você não vai ser vencido. Pode estar batido, mas não vencido. Nunca vencido. Aleluia. Lucas capítulo 8, versos 40 diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu,
porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, rogava-lhes que entrassem em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. O 43. Pois é aqui que eu quero fixar toda a tua atenção. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem és que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem és que te tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Olha para o seu irmão e diz assim: toque nele. Toque nele nessa noite, porque ainda há uma esperança. Porque ainda há uma esperança, voz de profeta. Você pode muito mais do que isso. Diga para o seu irmão: ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Nem tudo está acabado. Preste bem atenção. Nem tudo está acabado. Nem tudo. A palavra que Deus trouxe ao meu coração, exatamente para esta noite. Talvez quando eu disse a você: abra neste livro, Lucas capítulo 8, versículo 40, eu disse a você: frisa bem sobre esta mulher. Você vai dizer assim: poxa vida, eu já conheço essa passagem de cor salteada. A maioria dos pregadores já pregaram sobre essa palavra. Mas existe uma grande revelação dentro dessa palavra que o próprio Espírito Santo concedeu a mim, pedindo eu a Ele uma revelação sobre essa história. O Espírito Santo me concedeu. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia relata seu nome como a mulher do fluxo de sangue. Não traz um nome somente pejorativo por nome de mulher. Eu entendo que essa mulher na história é uma mulher anônima, que ninguém a conhecia. Começamos a ler sobre a vida de um oficial, e aconteceu que quando Jesus ia voltando, ele estava vindo de Gadara, e tinha muita multidão ao seu redor, e eis que chega até ele um varão de posição por nome Jairo. Não estava contando a história dela. Note, lemos, aleluia, a história de Jairo, que foi até Jesus para buscar cura para sua filha, que já estava à beira da morte. A história era de Jairo. Ei, presta bem atenção. Mas nós conhecemos uma mulher aqui anônima, corajosa, ousada, porque ela corta a história de Jairo. Está entendendo? Primeiro está contando a história de Jairo, aí, vírgula, aí diz assim, ó, aleluia, que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, a história não era dela, ela entra na história. Sabe por quê? Porque ela já estava há 12 anos esperando por uma cura. Quando eu digo que ela estava há 12 anos esperando por uma cura, a Bíblia diz que essa mulher estava com uma enfermidade, um fluxo, uma hemorragia. Ela estava há 12 anos. Quando eu disse, Senhor, eu sei que tem algo dentro dessa história. A história dessa mulher, aleluia, eu sei que tem mistérios, revelações a ser passada para mim e para a tua igreja, dentro da história dela. Ela não é somente uma anônima, ela é uma mulher ousada, porque ela corta a história de Jairo e diz aqui, ó, peraí, agora é minha história.
Agora é minha vez. Sabe o que eu quero dizer a você? Abrindo um parênteses aqui, que se você ficar de braços cruzados, acomodado, nada vai acontecer. Se você ficar de braços cruzados, sentado, nada vai acontecer. Eu convido a você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a ser ousado na presença do seu Deus. Aleluia. Eu quero que você declare: eu não aceito mais essa prova de 5, 6, 10, 12 anos. Eu não aceito mais essa prova. Eu não estou mais ela. Eu estou passando, eu já passei. Há duas diferenças: eu estou na prova ou eu estou passando por ela. Você está nela ou está passando? Se você está passando, diz tchau para ela. Tchau, prova. Eu passei, não estou mais nela. Essa mulher narra-nos a história antes dos seus 12 anos de enfermidade. A Bíblia diz que ela vem, aleluia, com essa situação durante 12 anos, uma hemorragia. A moça, a menina, quando está na puberdade, queremos entender que a partir dos seus 12 ou 13 anos, naquela época, aleluia, naquela época, na lei de Moisés, no Oriente Médio, aleluia, todas as mulheres que estavam no seu período de puberdade, no seu período de hemorragia ou menstruação, eu vou falar o português claro, quando a menina passava por esse processo, ela era considerada assim impura, suja para a sociedade, imunda, ninguém podia tocá-la. Então essa menina, no livro de Levítico capítulo 15, nos conta, aleluia, que toda mulher que quando está no seu período menstrual, ela é tirada da sociedade, ela é considerada impura, imunda. Então essa menina, quando completa a sua idade de passar por esse processo que todas as mulheres passam, ela é retirada da família e levada para um lugar isolado, um arraial, um lugar onde ficavam todas as pessoas que tinham algum tipo de problema físico, ou leproso, ou algum tipo de problema que distanciava-o da sociedade. Essa moça não escolheu estar lá. Ela simplesmente nasceu mulher. E toda menina, toda mulher, até completar os seus tantos de idade, de mês em mês ela passa por essa situação. E essa menina, ela é tirada quando acontece esse processo e é levada para um lugar. Ela, aleluia, tirada da sua família, mas ela ainda estava, aleluia, na expectativa de passar-se os 7 dias ou 6, algumas um pouquinho mais, desse seu período, e a sua mãe ir buscá-la. Então eu entendo que não somente ela era uma mulher anônima, ela não somente passou 12 anos com essa enfermidade, mas tinha um mal ainda maior dentro dela, a doença dentro da alma dela, sendo considerada imunda, suja pela sociedade e colocada lá. A Bíblia diz que ela gastara todo o seu dinheiro. Eu entendo que esse dinheiro era da sua família. Ela buscou refúgio em tudo e ninguém pôde ajudá-la. Ela buscou refúgio em tudo e em todos, mas ninguém pôde ajudá-la. É bem verdade que talvez você tenha buscado, aleluia, refúgio para a sua vida em vários lugares deste mundo. Tu tem colocado a planta dos seus pés em lugares que não pode te dar a solução. Mas essa mulher, ela mal sabia o que tinha preparado para ela. Quando eu disse a você nessa noite, ainda há uma esperança, porque ainda há uma esperança sim. Eu vou só por um momento cortar a história dessa mulher, como ela fez com Jairo, e vou contar a minha história.
Está entendendo? Ela foi ousada, não cortou a história aqui na Bíblia de Jairo. Pois agora, depois eu termino de falar dela. Eu vou cortar a história dela porque sou ousada. Porque o Senhor me chamou para essa obra. Porque eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo do meu Deus. Eu temo ao meu Senhor. Aleluia, eu te convido a fazer o mesmo. Aleluia, seja ousado. Deus te chamou para ser ousado. Deus te chamou para ser discípulos e fazer discípulos. Aleluia, há uma chamada na tua vida. Deus te escolheu e ponto final. Aos 14 anos de idade, uma menina, por nome de Jaxele, conhecido como Jaque, eu quero voltar um pouquinho para trás. Dentro do ventre da minha mãe, dentro do ventre, nasci em 1982. Minha mãe, uma mulher macumbeira, traficante, uma mulher sem Deus, concebe eu. E quando minha mãe concebe eu, servindo a demônios, ela decide me entregar aos demônios, de maneira que os demônios não me aceitaram. Por que os demônios não me aceitaram? Hoje eu sei, antes não. Mas a minha mãe, os adébitos dela, por ser uma mulher que servia a esses demônios, macumbeira, as pessoas dizem que é mãe de santa, eu digo que é mãe de chiqueiro. Não entendi por que o demônio não me aceitou. Hoje eu entendo. Porque era escolhida desde o ventre da minha mãe. E minha mãe, eu crescendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dentro de terreiros de macumbaria, fazendo despacho com minha mãe, em encruzilhadas, dentro de matas. Eu cresci a minha infância nesse ambiente de tráfico, de muita briga, de muita contenda. Os meus pais se separaram. O meu pai é alcoólatra, servia a um demônio por nome de São Cipriano. Ele dizia que era o padrinho dele. Quando criança eu não sabia o que era paz. Acordava de madrugada, ouvindo os gritos da minha mãe, dizendo para. Meu pai espancando, quebrando as suas costelas, arrancando sangue. Eu cresci neste ambiente. E o tempo passa. Aos 14 anos de idade, minha mãe decide me expulsar de casa. Uma vida sem Deus, uma mulher completamente endemoniada. Ela disse: eu não gosto de você. Você só veio para me perturbar. Vai para o mundo, vai para onde você quiser, não te quero aqui. Eu sendo uma menina, eu disse: mãe, para onde eu vou? Vai para a rua. Mãe, eu não quero ir embora. Talvez você diz assim: mas assim sua mãe disse, vai embora. Não queria conhecer minha mãe, hein? Ela disse: não te quero aqui. Nessa altura dessa situação, minha mãe já estava totalmente dependente da pedra. Ela disse: não tenho como cuidar de você. Colocou meu irmão para fora. O meu irmão, ele foi embora e nós estamos há mais de muitos anos, de 15 anos sem vê-lo. E eu disse: mãe, eu não quero ir. Ela disse: você vai. E quando eu fui com uma sacolinha de plástico dessa de supermercado para a rua, com um chinelinho havaiano amarrado com arame, eu fui. Satanás estava escrevendo a minha história nessa hora. Porque é bem verdade que quando a pessoa não tem ninguém, quando ela não tem refúgio para a sua vida, ela aceita a primeira oportunidade que apresentam para ela. Então, não julgue quem está lá fora, não julgue um traficante,
Não julgue uma prostituta. Não julgue, porque você não sabe o que ele ou ela passou para estar ali. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não escolheu passar por aquela situação. Ela não escolheu estar num lugar afastado na sociedade e ser considerada imunda. Ela não escolheu. Eu não escolhi ir para a rua. Me colocaram na rua. E eu fui para a casa da minha avó. Me lembro como se fosse hoje. Vó, posso ficar aqui? Não. Aqui você não pode ficar. A minha família inteira, os tios todos perturbados, todos presos, o que não foi preso, morreu. Uma família sem Deus. E o diabo abrindo as portas do mundo para mim. Como? Com 14 anos de idade mesmo. Minha avó disse: você não vai ficar aqui. Quando eu estou saindo para fora da casa da minha avó, desacorçoada, pensando em que porta que eu ia bater, aonde eu ia, para um táxi bem na porta da casa dela. A minha tia, ela era gerente de um prostíbulo, hoje falecida. Ela faleceu de AIDS, ela morreu. O Senhor lhes deu a oportunidade, ela não agarrou. Eu agarrei, estou aqui. Não sou melhor do que ela foi, mas a oportunidade foi dada para minha tia. Deus falou com ela, mas ela não quis ouvir. E Satanás ceifou a vida dela. Mas quando me foi dada a oportunidade, eu agarrei. E quando eu saio, eu deparo com essa tia, irmã da minha mãe. Ela olha para mim de cima embaixo e diz: menina, para onde você vai? Eu disse: tia, estou indo embora para a rua, porque é só isso que me resta. E contei o fato acontecido para ela. Ela disse: eu vou te dar cama, comida e roupa lavada. Eu vou te dar tudo aquilo que você nunca teve. Eu disse: mas o que você vai me dar? Até agora eu não tinha nada, agora eu já tenho tudo. Toma cuidado com as ofertas de Satanás. Toma cuidado, porque ele vem de sapatinho de algodão para enganar. Até então eu não tinha nada. Agora a oferta vem dizendo que eu ia ter tudo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nunca se esqueça. E que quem governa esse mundo é Ele. Então ele vem sempre com ofertas grandes, bonitas, cheirosas, que você vai olhar e vai dizer: nossa, estou no lucro. É engano de Satanás. E eu disse: vamos, não tem opção. Eu estava, olha de que maneira. Havia um mar muito grande à minha frente. Atrás estavam os inimigos. É dessa maneira: se eu corresse, o bicho pegava. Se eu ficasse, o bicho comia. Como é que eu ia fazer? Eu aceitei a primeira oportunidade. E minha tia, sendo gerente desse prostíbulo, é óbvio que ela me levou para um prostíbulo, para me prostituir. Eu chego naquela localização, naquele lugar. Eu me deparo com aquelas mulheres infelizes, mulheres sorrindo por fora, mas que por dentro estavam mortas. Mulheres que por detrás das suas maquiagens, de suas roupas curtas, mulheres que quando colocavam a cabeça no travesseiro, passava-lhes 1001 coisa. E eu olho aquela situação e disse: não quero ficar aqui. Disse: tia, aqui não dá para mim, eu quero ir embora. Ela disse: não, você veio, vai ficar e vai fazer as mesmas práticas que elas fazem. E ali eu fui colocada a leilão. Fizeram um documento falso para mim, porque eu era menor, e me leiloaram como se fosse um objeto. Eu não escolhi estar ali.
Eu não queria estar ali, mas eu tive que aceitar aquela condição. E eu quero dizer uma coisa para você: o diabo, ele quer sempre nos enganar, porque eu tive aquela oportunidade, e a ganância pelo dinheiro dentro de mim começou a crescer, porque até então eu não tinha nada. Agora eu, com aquele dinheiro, daquela situação, daquela vida, eu começo a comprar roupas de grife, sapatos do melhor. Eu pisava nas pessoas porque achava que eu tinha dinheiro. Eu dizia: eu preciso voltar para minha cidade. Já com 16 anos de idade, eu dizia: eu vou voltar para lá e vou pisar em todo mundo que um dia pisou em mim. Eu vou humilhar minha mãe e mostrar para ela que eu tenho dinheiro. Mas eu não voltei, fiquei 4 anos sem vê-la. Eu já tinha completado meus 18 anos, já estava maior, com uma experiência de 4 anos na prostituição. E no mundo da prostituição, amadas, eu conheci o que eram as drogas, eu conheci a noite, o que era a bebida. Eu me dopava com um comprimido por nome de ribite, que os caminhoneiros tomam, para enfrentar a noitada. Dormia o dia inteiro, e à noite ficava acordada, me prostituindo, acabando com a minha vida, e achando que eu estava por cima da carne seca. Mas chega um momento que você coloca a cabeça no lugar e diz: é tempo de parar, eu não quero mais isso. Porque a cada lugar que eu colocava os meus pés, a sociedade me acusava. É bem verdade que eu não andava seminua nas ruas, mas aquele título de prostituta estava na minha testa. Eu não sei como, mas as pessoas olhavam e diziam: lá vai ela, lá vai a prostituta lá do bordel tal. Eu poderia colocar uma saia longa, prender meus cabelos, ou ficar simples, mais simples que seja, que aquela estampa, com aquele nome, com aquele pejorativo de prostituta, estava estampado na minha testa. E aonde quer que eu chegasse, eu era criticada por isso. Eu era humilhada pelas mulheres casadas, pelas lojas aonde eu entrava. Eu tinha muito dinheiro para gastar, mas as pessoas olhavam com outros olhares para mim. E eu comecei a dizer: o porquê isso? O porquê isso? Desde quando eu nasci, essa vida sem freio de infelicidade, o porquê isso eu não entendia. Satanás estava escrevendo a minha história e dando risada. E na noite você só encontra o que não presta, e nessa vida só tem o que não presta. Eu perambulava de cidade em cidade, pegando caronas às madrugadas, para ir de prostíbulo em prostíbulo. Porque as garotas de programa, quando ela fica muito em um lugar, ela fica conhecida. E nesse mundo, os clientes, eles gostam de carne nova, nesse mundo. Então eu ficava andando aonde iria me dar lucro, aonde eu chegava. E certa vez, eu estava já com meus 17 anos, eu tive uma experiência, como outras e outras experiências que eu tive, mas essa experiência que ficou focada, apanhando de policiais militares na rua, aonde eu chegava, sendo chutada, apanhando, porque eu sempre fui muito autoritária e eu não tinha medo da vida. E eu disse: eu preciso melhorar, eu vou sair daqui, eu vou para o interior de São Paulo. Fui para uma cidade por nome de Sertãozinho. Naquela cidade
eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer. Chego nesse lugar, era um prostíbulo, numa chácara bem distanciada da cidade. Eu fiquei sabendo daquele local, eu falei, eu vou lá. Quando eu chego lá, a dona olha para mim e diz: vai dormir. Eu estava 6 dias sem dormir, dopada por ribite e cocaína. E eu fui dormir, descansar. Eu nunca me canso de contar o meu testemunho, a minha história. Eu nunca deixo de me emocionar, porque cada vez que eu me lembro de tudo que fez o Senhor na minha vida, se o tupete, o nariz quer levantar, quando eu conto o meu testemunho, ele abaixa e eu olho para trás e me lembro do que Deus fez na minha vida. Nunca se esqueça do que o Senhor fez na tua vida. Sempre olhe para trás. Cada vez que tenho a oportunidade de dizer o que o Senhor fez na minha vida, se o nariz do orgulho, se o orgulho quer aumentar um pouquinho, hoje o Senhor está fazendo o orgulho mais uma vez ser quebrado, para que eu nunca venha esquecer do que o meu Deus fez na minha vida. E nesse dia eu fui me repousar, 6 dias sem dormir. Daqui a pouco eu escuto batendo na janela. Eu abro a janela. Quando eu abro a janela, 4 assaltantes dizendo: sai do quarto e vai para o salão. Eu tinha chegado naquela noite lá, e eu fiz o que eles pediram. Estavam fortemente armados, com armas de fogo. Eu vou para o salão ali, eu vejo as moças todas chorando. Tinha acabado de acontecer o assalto, eu não estava entendendo nada. E ali eles começaram a roubar tudo que tinham que roubar. Espancaram as prostitutas, bateram na mulher que era dona daquele local, mas em mim ninguém tocou um dedo. Ninguém tocou um dedo. Mas algo me chamou a atenção, pastor. Eles estavam com galões de gasolina em suas mãos. Roubaram tudo que tiveram que roubar. E na hora de ir embora, trancou todo mundo em um quarto. Todas as moças que estavam ali para ganhar o seu pão, todas as vidas que estavam ali iriam morrer carbonizadas, queimadas. E eu estava ali, com as minhas mãos amarradas com aquelas fitas isolante que enrola a caixa, que veda a caixa de papelão. Aquelas fitas enroladas em minhas mãos e das pessoas que ali estavam. O Espírito Santo me faz lembrar como se fosse hoje. E ali gasolinas foram jogadas sobre todo aquele quarto, sobre a minha cabeça, sobre os meus cabelos, sobre as vidas que ali estavam. Ali eu vi as moças implorando a sua vida. Homens pedindo: não quero morrer, tenho família. E eu estava ali, e eu não implorei a minha vida. Eu somente dobrei meu joelho, e um filme passou na minha cabeça. Sabe que filme é esse? A minha mãe, a minha família, a minha história. Eu disse: será que minha história para aqui? E Deus me fez lembrar de um fato acontecido há uns 2, 3 anos atrás disso ter acontecido. Deus me fez lembrar naquela hora. Eu vou voltar um pouquinho para trás, você vai entender. Eu estava sentada à frente de uma boate. Estava tomando muito, era final de expediente. Era um domingo, por volta das 6 horas da tarde. Eu me lembro a cidade, que era uma cidade do interior de São Paulo, Descalvado. Eu estava sentada ali sozinha. Sozinha, porque a minha vida era ficar sozinha. E passa alguém. Eu observei aquele moço com a Bíblia debaixo do braço, de cabeça baixa. Ele passa na rua do outro lado e nem olha para mim.
Ele passa e vai embora. Eu pensei em mexer com ele, mas disse: não, deixa ele, eu vou respeitar porque é crente. Os crentes são respeitados. Não só no meio do tráfico, da bandidagem, mas em todo meio. Nós somos respeitados. Está vendo que privilégio que é servir a Deus? A sociedade te respeita. As pessoas te respeitam. Aleluia. Isso é glorioso. Antes a sociedade me desprezava. Hoje param para me ouvir. Hoje é 40, 50 ligação todo dia. Ora por mim, missionária. Está vendo que privilégio? Esse irmão, ele passa perto de mim, na outra lado da rua. Ele olha, ele não volta. Eu vejo que ele dá mais alguns passos, ele para, ele volta para trás, de cabeça baixa. Ele diz: moça, Jesus te ama. Eu estava bêbada, drogada, cansada daquela vida, amargurada, odiando tudo e todos, dizendo: por que eu estou viva? Mas passa alguém corajoso, ousado, e diz: Jesus te ama. Tem ideia o que essa palavra suja é feito? Você tem ideia o que essa palavra significa? Tem ideia o que essa palavra significa? Ei, essa palavra mudou a minha história. Essa palavra mudou a minha história. Jesus te ama. 3 palavras: Jesus te ama. Só isso. A língua dele não caiu por ter falado isso. Ninguém apontou ele por ter falado isso. Mas a minha história mudou quando ele disse isso. Abra sua boca onde você for, em nome de Jesus. A seara é muito grande, mas cadê os ceifeiros? Cadê os ceifeiros? Olha quantas almas aí esperando. Ouve somente um: Jesus te ama. Olha quantas almas aí esperando você abrir a boca e falar somente 3 palavras. Não é muito, é 3 palavras. Não é muito. E bastou somente isso para aquela palavra entrar por aqui e descer aqui no meu coração. Eu nunca mais esqueci daquelas palavras. Eu disse: Jesus me ama. Jesus me ama. Alguém disse que alguém me ama. A minha mãe não me ama. O meu pai não me ama. A sociedade me despreza. As pessoas me acusam. Agora vem alguém dizer que Jesus me ama. Agora vem alguém dizer que tem alguém que me ama. Jesus me ama. Ele disse isso e foi embora. Ele olha para trás. Olha, e ele tem obra na sua vida. Eu falei: obrigado, moço. Ele me ama e tem uma obra na minha vida. Eu nem sabia o que era obra. Eu dizia: o que é isso? Era um propósito. Era um projeto. E ele vai todo feliz porque ele viu que aquelas 3 palavras que ele disse, eu comecei a chorar. Eu precisava de ouvir alguém dizer que alguém me amava de verdade. Eu precisava, mesmo estando embriagada, drogada, mesmo estando naquelas condições, eu precisava ouvir aquelas palavras. Eu tinha necessidade de ouvir aquelas palavras. E quando eu estava com meu corpo cheio de gasolina, pastor, eu lembrei. Falei: se Jesus me ama, eu não vou morrer queimada. Se Jesus me ama e tem obra, eu não
não vou morrer, não aqui, desse jeito. Não desse jeito. Ainda há uma esperança, crente. Ainda há uma esperança, você que está me ouvindo. Ainda tem o socorro, sim. Jesus não se esquece de ninguém. Ele não se esqueceu de você e nem vai se esquecer. Ele não se esquece de ti. Canabrasúbia, Rimanagasubiante, Calabraçoubiandecai. Ele está te contemplando, Ele está te vendo. Não importa a circunstância que você esteja, ainda há uma esperança, sim. Ainda há uma esperança. Nem tudo está acabado. Você não vai morrer. O diabo estava escrevendo a minha história. Ei, mas eu aprendi uma coisa: que quando Jesus entra na vida de alguém, Ele rasga aquele diário velho, rabiscado pelas garras de Satanás, e escreve um diário novo. E aquilo que Deus escreve, borracha de cal não apaga. O que Deus escreve, Satanás não apaga. Ele está escrevendo a tua história. Ele está na direção da tua vida. Ele está escrevendo o seu diário. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele mover. Deixa Ele mover. Deixa Ele entrar. Convide Jesus para entrar na tua vida. Eu disse: não vou morrer, não assim, não desse jeito. Um dia eu sei que eu vou morrer, mas não hoje. Criou uma expectativa tão grande dentro de mim. É como se o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando naquele templo sujo, naquele templo todo sujo, que ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém queria. Eu dobrei meus joelhos. Dobrei meus joelhos e disse, com toda reverência, dizendo: Ele não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir. Não é possível que Ele vai me ouvir eu sendo uma prostituta. Ele não vai me ouvir. Eu sou tão suja. Eu sou alcoólatra. Eu sou viciada em bilhar, snook. Eu era viciada nisso. Jogava apostado com os homens. Eu sou tudo isso. Ele não vai me ouvir, não é possível. Mas Ele me ouviu. Se quiser questionar Ele, questione. Mas Ele me ouviu naquela noite. E eu vou te explicar o porquê. Eu dobrei meu joelho e comecei a chorar, dizendo: não quero morrer. Deus, eu não sei se o Senhor está me ouvindo, mas se estiveres me ouvindo, não me deixe morrer. Eu lembrei daquele moço que disse que o Senhor me amava, que o Senhor tem obra. Eu não vou morrer, não me deixe. Eu sendo uma prostituta, com aquela situação que eu já disse para você que eu estava, Jesus me ouviu. Não vai ouvir você? Deixa de ser incrédulo. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus não ouve a pecador, não. Mas Ele ouve a pecador arrependido. Eu estava arrependida naquela hora. Eu estava buscando uma solução. Eu estava buscando um consolo para a minha vida. E Ele me ouviu. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Basta você dobrar os seus joelhos de arrependimento e clamar a Ele. Ele está te ouvindo nessa hora. Você que está ouvindo essa mensagem, Jesus está te ouvindo. Pode chorar na presença dEle. Abra a sua boca, bate no seu peito e declare que Ele é Deus. E Ele ouve arrependimento de pecador. Ele ouve, Ele está te ouvindo. Aqueles assaltantes
não jogaram fogo. Um deles se levanta e diz: vamos embora. Vamos embora. Foram embora. E ali eu fiquei. Mas não terminou aí não. Não acabou aí. Por eu ter chegado naquele dia, a dona achou que eu trouxe os assaltantes para aquele lugar. Mas não era eu. Uma moça olha para mim e diz: o meu nome no mundo, meu nome de guerra era Morena, era conhecido como Morena. Ninguém sabia o meu nome. Ela olha para mim e diz: Morena, pega as suas coisas e vai embora. Vai embora. Eu disse: por quê? Porque a dona está achando que você trouxe esses assaltantes, ela vai mandar te matar. E eu já sabia, eu já conheço o que é a noite. Essas pessoas não têm nada a temer. E eu disse: eu vou embora. Eu peguei as minhas coisas de madrugada e fui embora, de carona. Descobri depois que ela tinha colocado pessoas atrás de mim para me matar. E eu tive que fugir daquele lugar, fugir daquela situação. Mais uma vez, Jesus fechou a sepultura. Quando eu saio daquele lugar, descubro eu que estou grávida. Vivi engravidando e abortando. Engravidava e abortava. Engravidava e abortava. Quantas vezes? Não sei, muitas. Há coisas que eu não posso contar aqui, porque é muito forte. Engravidava e abortava com remédio abortífero. Ele, por nome de Citotec, as moças conhecem, ele é proibidíssimo. E eu tomava esse remédio que acabou com a minha saúde. Chegava no banheiro, quando estava no momento do feto sair, eu sentava no vaso sanitário e dava descarga e saía, descia aquele feto. Quantas descargas eu não dei de fetos que saíam de dentro de mim, como se fosse algo natural. Eu não tinha proporção em saber que aquilo, além de ser um grande pecado, eu só sabia que aquilo era proibido, que era muito proibido, que se alguém soubesse eu iria presa. Mas hoje estou curada. Eu digo isso, curada, aliviada, em saber que Jesus me resgatou e que a minha história Ele mudou. E quando eu saio daquele lugar, eu descubro que estou grávida. E mais um aborto iria acontecer. Eu descubro que estou grávida e disse: não acredito, mais uma vez. Os remédios eram caríssimos. Eu disse: vou ter que gastar mais uma vez com remédio. Como se fosse uma coisa tão natural. Mas mal sabia eu que tinha algo reservado para mim. Nesse último aborto, esse foi o meu último aborto. Nesse último aborto, eu grávida, tinha um traficante que vendia os remédios, as pílulas para abortar. Eu fui lá e comprei e tomei. E só fiquei esperando de madrugada o feto descer. O feto não desceu. O feto não desceu. No outro dia, eu fico esperando o feto descer. Não desceu, eu tomei mais outros remédios. E nada. Passam-se 4 dias. Nada aconteceu. E eu comecei a me preocupar, dizendo: o que está acontecendo comigo? A criança não desceu. Amados, a criança estava em decomposição dentro do meu útero, dentro de mim. Estava podre dentro de mim. E não saía. No 5º ou 6º dia, se não me falha a memória, eu estou dormindo de madrugada, sentindo fortes dores no pé da barriga. Eu estava de 3 meses, fortes dores. Alguém acende a luz, uma colega de quarto. Ela olha para mim e diz: Morena, dá uma olhada em você no espelho. Irmãos, quando eu levanto, que eu me olho no espelho, a minha boca estava roxa, a minha pele estava branca como essa toalha.
Eu disse: eu vou morrer. E sentindo fortes dores, piores que dores de parto, fortes dores, fortíssimas. Eu disse: e agora? E agora, o que vai ser de mim? Ela disse: eu não vou te levar no médico, porque se eu te levar você vai preso e eu vou junto. Fica aí. O mundo não te dá as costas, não te dá a face, não te estende as mãos. O mundo sim te dá as costas. E naquele dia eu recorri a várias pessoas que estavam ali, que se diziam amiga. O teu amigo é Deus. E não me socorreram. Eu estava à beira da morte e ninguém me estendeu a mão. E eu fiquei deitada gritando, gemendo de dor. Alguém chama uma ambulância, que eu não sei quem era. Me pegaram ali, já cheirando muito mal, e me levam para o hospital. Chego eu no hospital, o médico já olha, já sabendo o que tinha acontecido, porque ele sabe. Já sabia até quem era eu, era conhecido na cidade inteira e por onde eu passava. E ele disse: você vai passar por um processo de coletagem, e você vai sair daqui algemada, tu vais presa. Eu comecei a chorar. E quando o médico, ele faz a limpeza para tirar o feto sai podre. Ele olha para mim. Ele falou: essa criança estava aqui já há 5 dias. E você matou essa criança. E eu não tinha consciência de que eu não só matei aquela criança, mas matei outras. Abortando. Aborto é pecado. Aborto, além de ser um grande pecado, você vai carregar isso para o resto da sua vida. Eu estou livre e curada, porque sei que Jesus me perdoou. Eu estou livre disso, porque eu confessei esse pecado ao Senhor Jesus. Mas eu nunca esqueço desse fato acontecido. Eu não digo que isso é uma culpa que eu carrego, mas isso está na minha memória cada vez que eu conto o meu testemunho. O médico olha para mim e somente diz assim: moça, você nunca mais vai fazer um aborto. Eu falei: não, nunca mais. Ele falou: não vai mesmo. Eu disse: por que, doutor? Porque nunca mais você vai ter filhos. Nunca mais. A minha esperança de ter uma família, a minha esperança de ter um esposo e ter filhos, tinha acabado ali. Ali. Eu disse: nunca mais. Ele disse: nunca mais. Disse: doutor, posso contar a minha história para o senhor? Ele falou: fala logo, porque as enfermeiras vão chamar a polícia e você vai ter que passar por uma interrogação. Os militares vão vir aqui e vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Eu preciso assinar, fala logo. Eu disse: doutor, eu não tenho família. Eu não tenho a minha mãe, eu não tenho meu pai, eu não tenho ninguém. Provavelmente eu vou sair daqui, vou para uma cadeia e vou continuar sozinha. Não me deixe, doutor. Eu não vou mais cometer aborto, porque eu não posso mais ter filho. O que me resta agora? O que me resta agora? Ele olha para mim e diz: tudo bem. Fiquei internada naquele lugar durante 3 dias. No 4º dia eu saio e volto novamente para aquela vida. Para aquela vida. E um certo dia, uma outra pessoa ousada olha para mim e diz: Deus está escrevendo a sua história. Porque em alguma localidade que eu ficava, e alguns evangélicos, algumas pessoas, missionários, que quando alguém permitia, eles levavam a palavra. E um dia permitiram e eu ouvi a palavra. Disseram para mim: Jesus tem uma grande obra na sua vida, e digo a você
que Jesus vai mudar a tua história. Você será uma grande serva do Senhor. Tu serás missionária, levarás a palavra. E eu recebi aquilo já muito irado. Eu não aceitava, eu dizia: Jesus não me ama nada. Cadê minha família que eu pedi? Cadê que Ele disse que me amava? Agora eu não posso ter mais filhos. E disse, moço, para o moço que me disse que Jesus me amava e que eu seria uma missionária depois que eu sair daquele hospital, ele disse: olha, Jesus vai te mudar, vai te transformar, vai te dar um banho de misericórdia. E eu olhei dizendo: moço, só vou te responder algo, fique sabendo que nem minha mãe me mudou, nem meu pai me mudou, e muito menos Jesus vai me mudar. Preste atenção. Jesus estava sentado no seu trono de glória. Quando eu disse nem minha mãe me muda, Ele continuou sentado. Quando eu disse meu pai não me muda, Jesus continuou sentado. Mas quando eu disse nem Jesus me muda, Ele se levantou do seu trono e disse: vamos ver se eu não mudo, vamos ver se eu não mudo. Não limita o seu Deus, Ele muda sim. Aqui estou eu para proclamar o Evangelho e dizer que Ele muda, que Ele transforma, que Ele liberta e batiza com o Espírito Santo. Muda ou não muda? Olha aqui eu. Olha eu aqui. Olha eu nos confins da terra pregando o Evangelho, dizendo: Jesus muda sim, transforma sim. Tem um ditado do capeta aí, de Satanás aí no mundo, que diz assim, ó: pau que nasce torto, morre torto. É mentira. Pau que nasce torto, vem o machado de Jeová e coloca no plumo. Não é mesmo? Não limita o seu Deus, porque ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança de vida. Ainda há uma perspectiva de vida. E eu saio dali, daquele outro lugar, porque eu era andarilha, eu andava de cidade em cidade. E um dia o Senhor disse: é hoje, eu vou fazer uma obra. Jesus me leva para uma igreja evangélica. Eu entro naquela igreja já derrotada. Eu sento no último banco da igreja. Sentada no último banco da igreja. Ninguém veio me dar um abraço. Ninguém olhou para mim e sorriu. Ninguém. É muito importante você dar um abraço, sabia? Cada vida que adentrar aqui vai lá dar um sorriso e um abraço. E diga: Jesus te ama. Dê um abraço. Pode ser um mendigo todo sujo, dê um abraço. Não faça acepção dessa pessoa. Essa pessoa está esperando esse abraço seu. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha repugno, não tenha nojo. Abrace ele, abrace ela com todo o carinho que você puder. Porque eu sentei naquela igreja e ninguém olhou para mim, mas Jesus estava olhando para mim. E eu disse: meu Deus, ninguém olhou para mim. Mas não era para ninguém olhar, Ele estava olhando. Acaba o culto, é feito o apelo se alguém queria aceitar Jesus. Eu levantei e falei: eu vou embora. Quando eu estou levantando e indo embora, levanta uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Essa mulher vem marchando e coloca as mãos nas minhas costas, usada por Deus, dizendo: ninguém aqui nessa noite te enxergou, mas eu te enxerguei, porque eu te contemplo. Eu te trouxe aqui para te dizer que a sua mãe não te muda, que seu pai não muda, mas eu transformo e mudo história. Eu comecei a chorar, lembrando que eu tinha falado aquelas palavras. Deus usa aquela mulher para falar no profundo e no oculto comigo. E a partir desse dia,
Deus é Deus de estratégia. Ele cria uma estratégia para me tirar do mundo da prostituição. Sabe por quê? Sabe qual que eram os meus objetivos no mundo da prostituição? Era ganhar muito dinheiro, comprar minha mansão, minha casa, os meus carros. Era esse. O diabo, ele dá com uma mão e toma com a outra. Não se deixa ser enganado. O diabo, ele dá com uma mão e toma com a outra. Não se deixa ser enganada. O nosso tesouro não está nessa terra. Quando você aprender isso, sua história vai mudar. O seu tesouro, o meu tesouro está lá em cima com Ele. Lá as ruas são de ouro, os muros são de jaspes. Aleluia. Lá o negócio é diferente. Lá tem uma morada para mim e para você. Jesus disse assim: lá no céu, aleluia, muitas moradas. Aleluia. E eu vou para lá. E se eu for para lá, aleluia, eu prepararei-vos lugar. E se eu for e preparai-vos lugar, virei, aleluia, e levarei-vos para mim mesmo, para onde eu estou, tu estejais também. Ei, há uma promessa para mim e para você. Há um céu reservado para mim e para você. A nossa herança não está aqui. A nossa herança está lá. Está lá. Eu disse: Deus, prepara um lugar para mim ficar. Prepara uma estratégia. Deus preparou. Fui morar numa igreja. Nessa mesma igreja que eu aceitei Jesus. Fui limpar a igreja a troco do aluguel. Mas Deus, quando Ele quer fazer na vida de alguém, Ele é Deus de estratégia. O Senhor disse que me daria um presente. Eu ainda no mundo. Quando Deus usou aquela mulher para dizer que Deus tinha obra na minha vida, ela disse, e Deus manda dizer que Ele está tocando no seu ventre. Está tocando no seu ventre, limpando tudo. Passados-se 15 dias, eu conheci um senhor de 60 anos de idade. Ele me tirou da vida da prostituição. E eu engravidei, e o Senhor me deu a Isabelle, que é essa criança. Isabelle é um milagre de Deus. Mas esse senhor, foi estratégia que Deus queria usar para me tirar daquela vida. E eu não fiquei com ele. Ele foi uma estratégia que o Senhor usou para me abençoar, para cuidar de mim, para me tirar daquela situação, porque era quase impossível. Uma prostituta sair de um prostíbulo é algo que está sobre a carne dela. Sobre ela não consegue. Mas ainda há uma esperança. Você vai conseguir. E eu fui morar nessa igreja para cuidar da minha filha. E eu orava assim, eu dizia: Deus, eu já aceitei o Senhor me deu uma criança. O Senhor tem promessa de missões na minha vida. Pai, eu preciso de um esposo. E comecei a orar pelo meu esposo. Eu morava na cidade de Mococa, divisa de Minas. Eu tenho que contar isso porque isso faz parte da minha história. Eu fui fazer uma ligação para um telefone de uma irmã, o DDD de lá é 19, aqui também é, Campinas também é. Eu liguei e caiu no celular do meu esposo. Levanta aí, meu esposo. Levanta. Esse é meu esposo. Esse é meu esposo. Esse negão abençoado. Eu dizia: Jesus, eu estou orando por um esposo, mas segundo o desejo do nosso coração, o Senhor dá o esposo do jeito que nós pedimos, né? Então eu quero um loiro do olho azul. Verdade. Falei: Senhor, eu quero um loiro do olho azul. E eu orando, jejuando, eu jejuei 3 dias sem comer nada, absolutamente nada, pelo meu esposo. Faço essa ligação, cai no celular dele aqui. Eu disse: alô, moço, é do celular da fulana de tal, da irmãzinha? Ele disse: não. Falei: ô moço, Deus abençoe, desculpa, foi engano. Não foi engano. Ele era da igreja Nazareno, né? Servo do Deus Altíssimo. Ele me retorna a ligação, acredito eu que ele gostou da minha voz.
E ele me liga dizendo: você é evangélica? Amém, sou evangélica, sou pentecostal, sou da obra do Senhor, moro numa igreja. E ele disse, começamos a conversar. Eu disse: Deus está preparando uma esposa para você, Vaso. E essa mulher é algo preparado de Deus para a tua vida. Vocês vão fazer a obra junto. Mal sabia que era eu. Mal sabia que era eu. E ele disse: quero te conhecer. E eu, muito corajosa, eu disse: eu não tenho nada a temer, eu vou lá, ele é um homem de Deus. O Senhor confirmou para mim. O Senhor falou comigo que já tinha preparado minha esposa. Eu vim. E quando eu chego na rodoviária de Campinas, que eu estou subindo ali aquela escada rolante, eu digo: cadê meu loiro do olho azul, Senhor? Tem. Aí eu disse: cadê você, meu esposo? Ele disse: olha para trás. Eu falei: mas cadê? Eu vi um negão com o celular. Eu falei: não é esse. Cadê meu esposo? Ele disse: sou eu. Eu disse: Jesus é laço, não é de Deus. Ele sabe que eu falo isso com muito carinho, porque eu amo. Mas até então eu não entendi o que Deus queria. O Senhor estava preparando a minha família. Deus estava preparando a minha família. Preparou o meu esposo, que tem um testemunho fortíssimo também. Estamos aí para fazer a obra do Senhor e ganhar almas para o seu reino. Eu era prostituta, lixo na sociedade, acusada pelas pessoas, zombavam de mim, ninguém dava nada por mim. Hoje sou missionária, abençoada, exaltada por Deus, casada com um negão lindo, com filhos lindos. Aleluia. Eu digo a você que está me ouvindo: Deus muda a história. Deus muda a história, sim. Deus mudou a minha história. Hoje estou restaurada por Cristo Jesus. Deus mudou a minha história. Ele muda a tua história. Ele vai mudar. Peraí, não acabou não. O relógio ele não é convertido. Vou ter que dar um peteleco nele, derrubar ele dali. Aquela mulher anônima, voltando para a história dela, porque eu fui ousada que nem ela e entrei na história dela. Ela estava já há 12 anos com aquela situação, com a alma machucada, longe da sociedade, por ser considerada impura, suja, imunda. Ela fica sabendo que Jesus iria passar, mas se ela estava num lugar diferenciado, quem disse para ela que Jesus ia passar? As moças que, quando estavam no seu período de puberdade, de hemorragia, essas moças, quando iam para esse arraial, passados-se seus dias, 6, 7 dias, elas voltavam para a sociedade, colhiam as informações e traziam para essa mulher da nossa história. E ela ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. Ela sabia que ele curava. Ela ficou sabendo que ele passou em Gadara ali, ele repreendeu demônios. Ela ficou sabendo que ele curou o cego Bartimeu. Ela ficou sabendo que esse Jesus é aquele que por onde ele passa, ele deixa rastro, cura. Algo tem que acontecer. Aonde Jesus passa, ele está passando aqui, ele está passando aí. E ele vai deixar rastros aqui nessa noite. Rastros aqui nessa noite. Toma posse da sua cura. Toma posse da sua vitória. Ela fica sabendo. E ela disse: eu preciso ir de encontro com esse homem. Para mim não mais tem solução. Acabou. Acabou as minhas soluções. Acabou a minha esperança. Eu preciso ir até ele. Eu preciso. Mas como ela ia? Se ela saísse daquele lugar sendo impura, a sociedade iria apedrejá-la, iria gritar: olha, imunda, imunda! Iriam apedrejá-la até a morte. Mas ela coloca uma capa sobre a sua cabeça e ela vai. Eu quero acreditar, se aquela mulher estava 12 anos com hemorragia, então ela estava anêmica.
corpo do ser humano tem um pouco mais que 6 litros. Acredito eu que aquela mulher já não tinha uma gota de sangue. Estava à beira da morte. Acredito eu que ela não tinha forças para andar. Mas a vontade de vencer era tão grande. A vontade de receber a cura era tão grande, que ela criou força, ela criou coragem. Ela não olhou para os obstáculos, porque obstáculos tem. Se você quer algo da parte de Deus, fique sabendo que nada vai ser mamão com açúcar. Vai ter obstáculos sim, mas após esses obstáculos vai ter vida, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter restauração, vai ter milagres. E ela vai andando de passinho em passinho. E sabe o que eu descubro com isso? Quando Jairo, que nós lemos no começo, ele disse: Jesus, vai até a minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Jesus, com uma palavra, ele poderia dizer: pode ir embora, Jairo, quando chegar lá sua filha já está curada. Não, ele aceita ir até a casa de Jairo. Ele aceita. Sabe por quê? Jesus, ele é onisciente, onipotente. Ele queria dar a cura para aquela mulher. Ele queria dar cura para aquela mulher que agonizava já há 12 anos. Ei, tu sabias que Jesus sabe que tu queres? Ele sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele sabe, Ele conhece teus pensamentos, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe, mas Ele quer você nessa noite. Aleluia, ousado, insiste, dê o primeiro passo e toque nele pela fé. Ela vai aos poucos, já estou encerrando, senão vou ficar aqui até meia-noite. Ela vai. A gente não ficava lá no mundo até 2, 3, 4 da manhã, não é mesmo? E não queria ir embora não. Vai, desce outra aqui, vou tomar mais uma caixa. Não era assim? E quem disse que queria ir embora? Agora chega na presença de Deus, fica todo mundo lá contando as horas. Ai, Jesus, hoje já deu 10 horas, essa missionária não para de falar. Já estou concluindo. Ela vai bem devagar. O irmão gostou, deu risada, né, irmão? Aleluia. Ela vai bem devagar. Só que a Bíblia diz que a multidão apertava ele. A multidão era muita gente, oprimia ele. Isso já era para aquela mulher, com seus passos bem devagar, chegasse até ele. Mas como chegasse? A multidão estava ali ao seu redor. Mas ela foi se enfiando. E sabe o que eu entendo? Que os empurrões que aquela mulher levou, com os empurrões, com o supetão que ela levava, aquilo fez com que ela chegasse mais perto de Jesus. Não importa se estão te empurrando, se estão te saculejando, aleluia, essa causa, essa situação é aquilo que vai te fazer chegar mais próximo a Jesus. Deixa de empurrar, deixa de criticar, deixa falar de você, pois é isso que vai te fazer chegar até Jesus. É isso que vai te fazer chegar até a sua vitória. Toda aquela sociedade me discriminando, me acusando, dizendo: lá vai a prostituta. Eu falei: Jesus, um dia muda a minha história. E vão ter que dizer: lá vai a ex-prostituta. Pode usar o pejorativo que quiser. Agora é ex, não é mais. Ex foi. É uma bagagem muito grande que eu carrego comigo para fazer, sabe o quê? Para dizer, aleluia, olha aqui, Jesus, eu tenho meu pejorativo, meu passado lá atrás, mas aqui na frente eu tenho muitos filhos na fé, para honra e glória do Senhor. Tenho ganhado multidões para Jesus com minha bagagem.
Deixa te difamar. Deixa maldizer o teu ministério, a tua vida. O importante que Deus tem para você, o importante, que Jesus está escrevendo, no teu diário. E eu quero ver que cão que vai apagar aquilo que Deus escreveu para a tua história. Nada, nem ninguém vai impedir o que Deus tem para você. A Bíblia diz que aquela mulher, com muita dificuldade, toca na orla. A orla eram os vestidos de Jesus, então era embaixo. Ela não tocou em cima, ela tocou embaixo. Ela cai nos pés dele. Ela toca na orla. E quando ela toca de uma maneira diferente. Ela toca na orla de Jesus. E imediatamente aquela hemorragia é estancada, é parada. Aquela mulher é curada. Mas preste bem atenção. Preste bem atenção. Ela é curada imediatamente. Quando ela recebe a cura, eu quero entender que ela quis voltar embora. Mas sabe o que acontece? Jesus para e olha e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos estavam ali dizendo: Jesus, como diz alguém te tocou? É tanta gente. Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu poder. Aquela mulher tocou com tanta fé em Jesus. Se as pessoas que estiverem aí fora quiserem entrar, pode entrar. Pode vir, eu convido vocês, pode entrar em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui. É uma festa, pode vir. Pode vir em nome de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Alguém me tocou. E ele diz: porque de mim saiu virtude. Quando ele diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quem sabe aquela mulher ficou com medo. Porque reconhecendo que a sociedade sabia que ela era impura, ela sentiu medo. Trêmula, ela fica quietinha. Jesus pergunta: alguém me tocou? Quem foi? Como sempre, corajosa, ousada, ela diz: Senhor, foi eu quem te tocou. Foi eu quem te tocou. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele queria mostrar para aquela sociedade, para aquelas pessoas, que aquela mulher já não mais era impura, que agora ela estava curada, que ela tinha recebido a sua cura. Agora ela faz parte da sociedade. Ela não é mais imunda. Ela não é mais imunda. Ela não é mais suja. Ela está curada. Ela está curada. Rabanachébia, rabassúbia. Jesus quis exaltá-la, perguntando: quem é que me tocou? Jesus poderia ter ficado quieto. Não, ele queria dizer: alguém me tocou, porque ele queria exaltar ela. Você já pensou nisso? Ele queria mostrar para a sociedade, porque era muita gente. Eu digo a você uma coisa: saia daqui com essa palavra que eu vou te dizer agora. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir exatamente isso que eu vou te falar. Presta atenção. O que Deus está permitindo hoje na tua vida, presta bem atenção. O que Deus está permitindo hoje na tua vida, tu vais entender amanhã. Aquilo que não te mata vai te fortalecer. Aquilo que não te mata vai te fortalecer. E Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e ser livre do teu mal. Ela não só foi curada da hemorragia, mas o mal que ela tinha, que eram as pessoas olhar para ela,
e ver que ela era impura, Jesus disse: vai ser livre do seu mal. Aquele mal que carregava, que estava com ela há muitos anos, aquela dor foi embora. Eu tomo isso para a minha vida. A mesma sociedade que um dia me apedrejou, a mesma sociedade que um dia me desprezou, a mesma sociedade que um dia me acusou, é a mesma sociedade que com os dedos que apontavam, é a mesma que hoje me aplaude. É a mesma que hoje me aplaude. Ainda há uma esperança. Os mesmos dedos que hoje te aponta, te acusa, vão ser das mãos que um dia vai te aplaudir. A nossa vida é uma roda gigante. Ora você está embaixo, a roda vai girar e você vai estar por cima. Ainda vai ter virada, ainda vai ter mudança. Não importa o que você está passando, se coloque de pé. Eu gostaria que a amada viesse louvar ao Senhor. É a pastora, como é que é o nome da amada?